Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de outubro de 2025. E na noite de segundas-feiras, desse horário, às 18h30, nós realizamos na nossa casa nossa reunião pública. E hoje o tema é do livro Convites da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Estamos inaugurando, iniciando esse livro, né, desse ano, de 2025, Convites da Vida. E o nosso tema é o capítulo 1, Convite à Alegria. Quem vai fazer o nosso estudo é a nossa companheira Denise de Oliveira, né, trabalhadora, vice-presidente da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer a leitura, né, de um pequeno texto desse livro aqui, ó, Novas Mensagens, a mensagem do dia a dia, pelo Espírito Sheila, o média Clayton Levy. E a mensagem escolhida para a noite de hoje é do capítulo 13, Para e Pensa, é o título, Para e Pensa. Diz assim o Espírito Sheila: a um passo do ato desesperado, para e pensa. O suicídio não trará solução para o momento aflitivo que atravessas. A precipitação é trampolim que arroja os incautos no abismo do remorso. Dispões de outras opções para superar a situação problema com a qual te deparaste. Recorre à prece, a fim de te elevares acima das nuvens que te impedem de enxergar a realidade. Procura alguém para aliviares o coração através da conversa amiga. Tenta a leitura edificante. Contas com o amparo invisível de teus mentores espirituais. O conflito que vivencias agora talvez seja um convite da vida para despertares. Arrima-te na fé e segue adiante. Hoje, talvez o desespero te cerque os pensamentos. Amanhã, porém, a paz retornará como resultado do teu trabalho no bem. Belíssima página, né? Da nossa irmã Sheila. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, agradecendo todos os momentos que tivemos hoje, ontem e que com certeza teremos amanhã. Momentos de paz, de tranquilidade, de crescimento, de progresso, de luz. Pedimos ao Pai que abençoe nossos familiares, nossos amigos, nosso lar, nossos bons propósitos, toda a nossa comunidade. Pedimos ao Pai que nos dê ombros fortes para prosseguirmos firmes a nossa caminhada, sem desistir jamais, sempre olhando para frente, tendo como objetivo o nosso crescimento, o nosso progresso, a prática da caridade, o amor ao nosso próximo. Vamos pedir a Deus também que abençoe nossa irmã Denise, que a inspire, que a fortaleça, né? Para que ela possa nos trazer os esclarecimentos necessários para o estudo da noite de hoje, que é convite à alegria, esse texto maravilhoso de Joana de Ângeles. Que a tua paz, Senhor, possa envolver a cada um de nós nesse momento, nos trazendo aquele equilíbrio, aquela tranquilidade, aquela esperança, aquela renovação e otimismo que todos nós desejamos e precisamos muito. E também sempre pedimos por aqueles nossos irmãos que se encontram, Senhor, nesse momento em agonia, em sofrimento, né? Abandonados, distantes do Senhor, que todos eles possam ser merecedores da sua abençoada misericórdia, Pai amado. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, Senhor, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Denise, a palavra está com você. Você tem até mais ou menos umas 7h15, tá bom? Para concluir teus pensamentos, que o Senhor te abençoe e continue a abençoar todos nós. Ok, Rose, obrigada. Então, nesse convite, nesse livro Convites da Vida, nós vamos abrir aqui.
PDF e eu vou compartilhar o texto, tá, Rose? Tudo bem. Vocês estão vendo? Ainda não, Denise. Tá, ok. Ok, aqui, compartilhar. Tá, Tá ok agora? tá sim, pode continuar. Muito bom. Então, aqui, são vários convites, né, que Joana de Ângeles nos faz. E nesse primeiro capítulo, esse convite à alegria foi escrito baseado em João, nas palavras de João, nos escritos do nosso evangelista João, no capítulo 16, versículo 22. Mas eu vos tornarei a ver, e o vosso coração se encherá de alegria, e essa alegria ninguém vô-lo tirará. Então, nós vamos lá no capítulo 16, no versículo 22, para a gente localizar o que acontece nessa época. Por que Jesus diz isso e a quem ele diz? O título dessa parte é Alegria após o sofrimento. Então, no versículo 16, Jesus diz assim: Daqui a pouco não me vereis, pouco depois me vereis. Os discípulos comentavam entre si: Que é isso que nos diz? Daqui a pouco não me vereis, pouco depois me vereis. E vou ao Pai? Que será isso? Eles diziam, eles discutiam entre si. Ao que se referem, não entendemos o que diz. Jesus compreendeu que queriam lhe perguntar e lhes disse: Discuti entre vós sobre o que eu vos disse. Daqui a pouco não me vereis, pouco depois me vereis. Eu vos asseguro, está no versículo 20. Eu vos asseguro que chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se diverte. Estareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando uma mulher vai dar à luz, está triste, pois chega a sua hora. Porém, quando deu à luz a criatura, não se lembra da angústia por causa da alegria. Assim, vós agora estáis tristes, mas eu voltarei a vos visitar e vos enchereis de alegria, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Então, essa conversa que Jesus teve com os seus discípulos, com os apóstolos, foi antes da crucificação. A isso que ele se referia. É, deixando eles assim, meio que preparados, né? Porque a tristeza que viria daquele ato, daquele sacrifício enorme porque ele passou, pouco depois viraria uma alegria, porque ele retornaria, como eles disseram, na ressurreição, né? A sua ressurreição, a sua volta à vida, mas estando desencarnado. Então, ele apareceria para eles, eles o veriam, e a alegria que eles sentiriam de perceber, de ter a certeza de que a morte não existe, né? Aí seria apenas uma transposição de, de plano, mas eles o veriam tão material
como se ele tivesse voltado à vida ali naquele momento. Então, isso seria uma alegria para eles, porque essa alegria que Jesus traz, essa consolação, essa confirmação da existência da vida após a morte, diz que a morte é apenas uma transição, essa alegria ficará com eles para sempre. E rever o mestre após essa morte física seria uma alegria para sempre, né? Algo que eles levariam para dentro deles eternamente, para dentro de seus corações. E a nós também. Então, esse convite que Jesus faz, né, é, é um convite para que nos alegremos, porque é que o reino de Deus, o reino dos céus, estava próximo, né? Junto aos discípulos naquele momento e junto a nós também. Por que está próximo? Porque a gente vai ter a certeza, a gente com essa certeza, com essa convicção, vai conseguir levar a nossa vida de acordo com essa alegria que a gente vai sentir, de acordo com que isso vai repercutir dentro de nós. Então, Joana de Ângeles nos trouxe essa passagem para nos lembrar que a alegria de ver o Cristo, a alegria de tê-lo dentro de nós, pertinho de nós, o tempo todo, é essa certeza que nós temos de que Deus está presente em nossas vidas, Jesus é nosso mestre, não nos abandona nunca, como ele nos disse, e que ele está sempre junto a nós. E ela inicia o texto assim: Vocês estão enxergando direito? A letra está boa? Aumenta um pouquinho a letra o tamanho do PDF. Aqui na barreirinha ao lado, uma lupinha com sinal de mais. Clica nessa lupinha aí. Na lupa, aqui. Tem uma lupinha com mais. Não, desse lado não, do outro lado. Do outro lado. Tem uma lupinha com mais e uma lupinha com menos. Ah, ok. É porque o texto. Aqui, nós estamos aqui. Lá embaixo, lá embaixo. Embaixo, embaixo. Desce, daí. Oh, tá, tá. Ah, Agora melhorou? melhorou. Melhorou 155%. Então vamos ver o que Joana de Ângeles Tem que subir um nos pouco. fala. Opa, É só subir isso. é que está aqui na frente que aqui, pronto. Então vamos ver que convite da vida é esse convite à alegria. Eu acho que eu subi demais, hein? Não é o contrário. Eu acho que é o contrário, né? Lá embaixo. Isso, tá aqui. Isso É aí. porque a página está dividida em dois textos na mesma página. Tá ótimo Então assim. ela inicia assim: a constrição dos muitos problemas, a pouco e pouco, vem deixando ressaibos de amarguras e tens a impressão de que os melhores planos traçados nos painéis da esperança agora são lembranças que a dura realidade venceu. Então, conforme a gente vai vivendo, passando pelos nossos percalços, né, a gente tem a impressão de que a realidade dura venceu todos aqueles sonhos, né, aqueles planos que foram traçados por nós. Tantos esforços demoradamente envidados parecem redundar em lamentáveis escombros. Então, é a visão que a gente tem quando a gente passa pelos nossos desafios, é de que tudo vai ruir, tudo vai acabar, tá tudo dando muito errado.
e a gente não consegue ver, ter esperança diante dos nossos desafios. A fortuna fácil, porque a gente tem essa impressão que as coisas vão se transformar em, não vai dar certo, nada vai dar certo. Porque o nosso foco é exatamente isso. Olha, o nosso foco é o foco material. Então vamos ver o que Joana nos fala. Que a fortuna fácil, que alguns amigos granjearam, e o êxito na ribalta social por outros lobrigado, afirmam o que consideras o fracasso das tuas aspirações. Então, Joana de Ângelo nos conhece bem, né? E sabe que as nossas aspirações no plano material é essencialmente das coisas materiais. A gente vê os nossos amigos vencendo, vê que eles sobem na vida e como a gente tem os nossos fracassos por causa das contas que a gente tem que colocar. Exatamente, ninguém está nivelado, né? Todos nós temos os nossos fracassos e temos os nossos planejamentos nessas vidas, né? Nessa vida, não, nessa existência, né? Porque a vida é uma só. Mas a gente se compara, a gente vê o que o outro consegue na parte material e fica se comparando. Então a gente fica meio que desanimado, né? Continua Joana de Anjos. Na jornada cotidiana, marcas passos. É como se a gente estivesse numa corrida para ver quem é que consegue o melhor lugar nesse plano material. Na disputa das posições, segues ladeira acima e a gente vai subindo, correndo, tentando passar à frente, disputando as melhores posições materiais. No círculo das amizades, cais na rampa do desprezo, porque a gente não pode ser agradar todo mundo, né? Nem, nem o próprio Jesus agradou, então, como a gente tem uma visão muito materialista da vida, da amizade, e a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai vendo que nós temos que realmente peneirar as nossas amizades, né? E não colocar as amizades em razão da ordem material. No reduto da família, és um estranho em casa. Muitas das vezes, em certas situações, nos sentimos estranhos no lar. Aguilhões e escolhos surgem. Sim, surgem muitos. Multiplicam-se e estás a ponto de desistir. Olha que a Joana de Ângeles fala exatamente conosco, diretamente a nós, nessa hora em que nós nos debatemos com os nossos propósitos, porque são propósitos extremamente, unicamente materiais. Aguilhões e escolhos surgem, multiplicam-se e está a ponto de desistir. Mesmo assim, diz ela, cultiva a alegria, né? Não podemos desistir. A gente não pode se entristecer. Mesmo assim, cultiva a alegria. Sorri ante a dadivosa oportunidade de ascender em espírito, quando outros estacionam ou decaem. Porque a nossa luta diária, todos esses nossos percalços, né, os aguilhões, né, que ela fala que nos acertam, que nos, vamos dizer, atrapalham,
Por que atrapalham? Por causa exatamente dessa visão materialista que nós temos. Dessa visão do aqui e agora, dessa visão desta vivência, dessa experiência. Então, a gente tem que sorrir diante das experiências, porque são experiências são oportunidades, não são experiências descabrosas, né? Não são experiências que para te deixar para baixo, para te deixar infeliz. São oportunidades que temos. A gente tem que é, virar o olhar para o outro lado, para o lado espiritual. E durante as nossas lutas, as nossas batalhas, todo esse afã com que a gente faz, dessa luta para o material, para a sobrevivência, muitas das vezes esquecemos da sobrevivência do espírito, porque por causa dessa visão voltada ao material. Então, Joana de Ângeles nos diz que essa é uma dadivosa oportunidade. São todas. A gente tem que sorrir. Por quê? Ser alegre, sorrir. Porque são oportunidades que passam e que a gente não pode deixar de, de aproveitar. A gente estudou nas aulas anteriores e isso é muito legal, porque são coisas que vão se reforçando. Esse planejamento da espiritualidade superior que faz com que nos nossos estudos as, as mensagens, as reflexões, todo esse conteúdo que a gente precisa pensar, repensar e aprender se cruzem, né? A gente tem que sorrir diante dessas oportunidades que a gente tem de ascender em espírito, porque são oportunidades que temos de ressarcir com nossos débitos do passado atual, né? Da existência atual e do passado de existências anteriores, que a gente não nem interessa saber o que fizemos. Se estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, exatamente nesse momento, nessa hora, neste país, nesta ambiência, estamos no lugar certo, na hora certa. Então, essa nossa jornada, esses aguilhões, esses escolhos foram planejados por nós, junto à espiritualidade superior, sabendo, sabemos nós que nós temos condições que Deus não nos dá o jugo mais pesado do que nós não podemos levar. Então, essas oportunidades são oportunidades felizes e têm que nos deixar sorridentes, felizes, porque são oportunidades de nós ascendermos em espírito. Porque a gente sabe que outros tantos, talvez aqueles que estivessem melhor posicionados na vida material, aqueles que estiverem melhor posicionados em relação ao que nós percebemos ou que nós achamos que é o melhor, né? Não estejam, não estejam de forma nenhuma ascendendo espiritualmente. Então, nós temos que cultivar a alegria em todos os momentos que nós passamos. Em momentos que a gente acha, que nos acha alegres, e esses momentos dificultosos que nós passamos, pelas situações mais difíceis, mais complicadas, né? Que Joana de Ângeles não gosta que a gente... Não é que não gosta, ela nos auxilia a olharmos de outra forma, né? Não vamos falar em dificuldades. Não é nada difícil, é trabalhoso apenas. Nos dá trabalho para resolver. Mas são coisas que a gente tem que resolver. Porque ninguém pode viver esses escolhos e esses aguilhões pelo outro. Se nós estamos passando por isso, é porque temos a necessidade dela em nossa vida.
existência. E a gente não pode deixar passar a oportunidade. E nem passar a oportunidade reclamando, chorando, entristecido. A gente sabe que entristece um pouco. A gente reclama um pouquinho, mas olha, parou, passou. Se temos a certeza, se temos essa confiança em Deus e essa confiança de que tudo, essas experiências pelas quais a gente passa, esses aguilhões e esses colhos são formas da gente nos melhorar espiritualmente, então não podemos deixar essa tristeza crescer, esse nervosismo, essa revolta, não. A gente tem que fazer o que a gente já estudou, o bem sofrer, né? Então, esse convite à alegria é uma alegria de ultrapassar os nossos limites preguiçosos que nós temos, né? Porque é trabalhoso revirar e passar por cima de todos esses, não é por cima, trabalhar esses escolhos, essas dificuldades da melhor forma. Então, se temos essa oportunidade, vamos aproveitar e vamos sorrir, nos deixar felizes, porque muitos outros decaem, estacionam, têm a oportunidade e deixam passar. Então, se você consegue vislumbrar e você confia que nosso Pai é um Pai de amor, que não vai nos deixar carregar o fardo mais pesado do que nós temos, nós possamos, mais pesado que as nossas forças, então só temos que nos alegrar, né? Exulta, continua Joana de Ângeles, exulta por dispores do tesouro que é a oportunidade feliz de não apenas te libertar das dívidas, como também granjeares títulos de enobrecimento interior. Então, quando a gente pede na oração que Jesus nos ensinou, né, Pai Nosso, quando a gente pede que Ele nos perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, quer dizer, da mesma forma com que perdoamos aos nossos devedores, a gente não pode apenas ficar alegre por, vamos dizer assim, a gente tem que exultar, ficar alegre por dispor desse tesouro, né? Então, da mesma forma que a gente pede para que nossas dívidas sejam perdoadas e a gente se sente feliz em se libertar dessas dívidas, e essas dívidas são exatamente trabalhadas nas nossas dificuldades. E a gente vai se libertando uma a uma, pouco a pouco, de forma que a gente possa se melhorar espiritualmente, né? Se enobrecer interiormente. Rejubila-te com a honra de libertar-te, desculpa, com a honra de liberar-te quando outros se comprometem. Então nós temos que ficar felizes porque nós temos a honra de nos libertar dessas dívidas, que outros se comprometem ainda mais. Então, de essa forma que eu estava falando no início, sobre aquela comparação que a gente faz com os outros que a gente pensa que atingiu melhores patamares na vida, né, que a gente tem essa impressão, a gente tem que se rejubilar, a gente tem que ficar feliz pela honra da gente se libertar.
interiormente, quando muitos estão se comprometendo. Então, é realmente uma mudança de visão que a gente tem que ter, de que a gente nem sempre, que nós nem sempre conseguimos nos libertar de dívidas anteriores só pelas coisas materiais, né? Passamos, sim, muitas coisas materiais, passamos por muitas dificuldades materiais, esses escolhos, essa. Não é só as dificuldades que a gente tem para viver. Ter que trabalhar muito para conseguir dinheiro, para sustentar a família, né? É, ter que passar por certas dificuldades financeiras, ter uma família difícil em que você não é compreendido, é, ter a falta da saúde que faz com que você tenha que lutar bastante, é, parar e pensar e se melhorar interiormente, porque nós sabemos que a perda da saúde também é esse compromisso que assumimos antes e que não conseguimos pagar essas dívidas, saldar esses compromissos. Então, esses são coisas que a gente tem que exaltar, exultar, ficar feliz, porque dessa forma é a forma que a gente tem de liquidar as dívidas, né? Continuando aqui a leitura do texto. Triunfos e lauréis são antes responsabilidades e empréstimos de que somente poucos, quase raros espíritos conseguem desincumbir-se sem gravames ou insucessos dolorosos. Então, olha só, são responsabilidades, são empréstimos que poucos, é o que ela está falando, quase raros. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente tem que ficar alegre, porque é oportunidade, é uma honra que a gente tem de a gente se libertar desse compromisso. O sol que oscula a fonte e rocia a pétala da rosa é o mesmo que aquece o charco e o transforma em nome do nosso Pai, como a dizer-nos que o seu amor nos chega sempre em qualquer situação e lugar em que nos encontremos. É para termos a certeza, essa é uma frase assim bem consoladora, né? É para termos dessa nossa querida amiga, é para termos a certeza de que onde estivermos, Deus está sempre conosco. A providência divina estará sempre conosco, nos, é, nos imbuindo de ânimo para que nós possamos melhorar sempre e confiar nele. Então, essa é a confiança que a gente tem. De que onde, olha que figura linda que ela descreve para a gente. Onde há o lodo, o raio do sol chega. Da mesma forma que chega onde está a flor, a pétala da flor, né? A pétala da rosa, que ela fala assim. É o mesmo sol que aquece e transforma da mesma forma que transforma o botão de rosa em uma flor lindíssima, perfumada, esplendorosa, transforma também o charco. Se você estiver no charco com vontade de melhorar, de ascender, pedindo ao nosso Pai e fazer tudo o que puderes para que ele lhe retire do charco, vai brotar como brota uma flor de lótus num pântano, no lugar pantanoso, brota aquela flor lindíssima, alva, branca, renitente, né? Para demonstrar exatamente a natureza quando a gente observa.
É a natureza, as leis do Pai sendo demonstradas fisicamente para a gente em todos os lugares. Então, se você observa a natureza, você tem a convicção de que Deus existe e que Ele está sempre ao nosso lado. Recorda a promessa de Jesus de voltar a encontrar-se contigo, dando-te a alegria que ninguém poderá tomar. É esse conhecimento que a gente adquire, que leva para dentro de nós mesmos, que a gente tem no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que ninguém roubará. Ninguém roubará, porque são conquistas internas, interiores, são conquistas individuais. Então, aquele que faz o esforço de caminhar por essa existência de forma mais alegre, levando alegria para os outros, mas não é alegria boba de rir à toa, é a alegria convicta de que está tudo no lugar certo na hora certa e de que nós nunca somos abandonados. Então, o Mestre Jesus, essa volta, desse encontro nosso com o Mestre Jesus, vai trazer essa alegria que ninguém pode tirar da gente. Então, Joana de Ângeles continua nos exortando a essa, convidando, né, esse convite à alegria, porque ela diz assim: cultiva assim a alegria que independe das coisas de fora, mas que nasce na fonte cantante e abençoada do solo do coração e verte linfa abundante, como rio de paz, por todos os dias até a hora da libertação. Começo feliz da via por onde seguirás na busca da ventura plena. Então, a alegria que independe do que está de fora, não é de fora que a gente vai conseguir, não é de fora que a gente vai transformar. A transformação tem que começar de dentro. Né? É aí, nesse nosso coração, quando a gente transforma esse nosso sentimento em relação ao próximo, em relação a você mesmo, em relação ao Pai. É uma, é uma fonte, é muito linda essa imagem, né? É uma fonte que jorra do coração e verte essa linfa abundante como um rio de paz. Então, com alegria em todos os momentos, mesmo nas dificuldades, principalmente nas dificuldades, é esse jorro de paz a todos aqueles que nos circundam, né? Até aquele que está desanimado e vê, puxa, como consegue? A gente consegue quando a gente traz alegria e dá esperança de dias melhores e que a gente faz quando a gente faz o esforço e o trabalho no bem, né? É que a gente consegue transformar todas essas oportunidades em bênçãos de paz, bênçãos de luz, em bênçãos de amor, confiando sempre no nosso Pai. Bom, no, no livro aqui, vou abrir outro aqui para vocês verem. Esse é o livro, é o texto de Joana de Ângeles, desse livro maravilhoso. Olha lá, o segundo capítulo já está aí, ó, Convite ao Amor. Né? Então, são os vários convites que a vida nos traz. Então, de que forma que a gente tem que receber todos esses convites? Com alegria, né? Com alegria. Vamos ver o texto que eu trouxe aqui para fazer um complemento. É o livro Palavras de Vida Eterna,
tá? Capítulo 50, confiemos alegremente. E o Paulo diz na primeira carta, primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, o seguinte: regozijai-vos sempre. Ele não fala às vezes, né? Paulo é muito bom, né? É, Paulo de Tarso. Regozijai-vos sempre. Então, que a gente procure sempre estarmos felizes, alegres, mesmo nas situações mais difíceis. Então, é sempre, toda hora. Ele diz assim: lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa, melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos, além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, nos diz Emmanuel, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te, buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Vou até repetir. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. São os compromissos que a gente assume antes de encarnar, né? Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa a bondade eterna. Muito obrigado. Vou interromper o compartilhamento. Agradeço a oportunidade de aqui estar, sempre agradecendo ao nosso Pai os benefícios dos desafios que nos modifica e anima, né? Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Denise, né? Foi altamente consolador o estudo, né? Convite à alegria. No momento mais difícil, sempre devemos nos regozijar, porque o Pai está sempre tomando conta da gente, né? E a misericórdia dele nunca nos falta. Obrigado, minha amiga, foi muito bom o estudo e foi assim altamente, vamos dizer assim, fortalecedor, né? Encorajador. Foi muito bom a gente ouvir sobre isso, que às vezes a gente fica meio caidinho, né? Mas, como diz Paulo, devemos sempre nos regozijar em todos os momentos. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Bem, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, a palestra. Eu acho que todo mundo saiu daqui mais renovado, né? Mais cheio de esperança e alegria também, né? E que o Senhor continue a nos abençoar. Quarta-feira estaremos de volta para continuar nossos estudos. Lembrando a todos que domingo, dia 12, é aniversário da nossa casa. E nós teremos aqui um companheiro que vai fazer o nosso estudo, né?
E o tema é da lei de conservação, bastante atual, né? Da lei, é o que nós estudamos no Livro dos Espíritos, da lei de conservação. Todos estão convidados, eu vou mandar amanhã o cartazinho para vocês, peço a vocês que divulguem, e será domingo, 3h30 da tarde. Gostaria de convidar a todos para estarem conosco, né? Aqui na nossa casa, participando dessa festa e nos confraternizando com nossos irmãos franciscanos, que com certeza estarão aqui para comemorar o 9º aniversário da Casa de Francisco de Assis aqui em Petrópolis. Então, vamos nos abraçar, os nossos irmãos franciscanos, e com certeza participarão dessa festa. E trazendo o amor e o carinho, o abraço do nosso irmão Francisco de Assis para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Domingo, 3h30, todos estão convidados, tá vendo? Para participar dessa festa. Agora eu vou pedir para a nossa irmã Ideína. Ideína, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga, pelo encerramento da nossa palestra. Ok. Vamos então elevar nosso pensamento em agradecimento a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre Jesus, querido amigo, companheiro, a Jesus Gonçalves, a Francisco de Assis, esses irmãos que trabalham incessantemente em prol de cada irmão encarnado. Agradecemos por tudo, agradecemos por essa casa que nos fornece esses esclarecimentos, agradecemos pela nossa caminhada. Senhor Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça no coração de cada um desses irmãos, que sejamos dignos dessa doutrina e desse trabalho, desse evangelho de amor e paz. Fiquem conosco, Senhor, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez agradecemos a presença de todos e rogamos a Deus e a Jesus que abençoe a cada um de vocês. Denise, mais uma vez, muito obrigado, minha irmã, pelo estudo, foi muito bom e encorajador. Tá bom, ó, um Ok. beijinho aí para todos. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite a todos, tá bom, meus? Paz e bem.